Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que Deus, o Divino Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos vocês. Eu vou ler hoje 1 Samuel, capítulo 10. Samuel unge Saul como rei de Israel. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. E te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizará com eles, e te mudarás em outro homem. Olha, mesmo depois de ter sido ungido, preparado, ele passaria por todas estas coisas. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim, e Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Deus pode tudo. Deus é o Senhor de todas as coisas. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles.
repetir: e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. O Espírito de Deus pode vir se apoderar de qualquer um de nós e dizer e profetizar o que tem que ser profetizado. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está também Saul entre os profetas? E acabando de profetizar, veio ao alto. E disse-lhe o tio de Saul, a ele e ao seu moço: aonde fostes? E disse ele: a buscar as jumentas, e vendo que não apareciam, viemos a Samuel. Então disse o tio de Saul: declara-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel? E disse Saul a seu tio: declarou-nos, na verdade, que as jumentas se acharam, porém o negócio do reino de que Samuel falara lhe não declarou. A cerimônia de unção, aqui no capítulo 10, versículo 1, foi uma expressão pública de consagração divina para a função de monarca. Reconheceu que Deus havia escolhido um indivíduo e lhe concedido o poder do Espírito Santo para governar o povo. Os cristãos do Novo Testamento também são ungidos e recebem poder no Espírito que habita em cada um. Continuando, o povo escolhe Saul para seu rei. Então, diante de tantas coisas que Deus fez na presença das pessoas, depois que Samuel unge Saul como rei de Israel, Deus vem e mostra a todos que é a verdade. O povo escolhe Saul para seu rei. Convocou, pois, Samuel, o povo, ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos da mão dos egípcios e na mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus. Olha, Deus aqui estava triste, porque ele tirou o povo da mão dos egípcios e o povo não estava seguindo as leis de Deus. Que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes dito: põe um rei sobre nós. Deus estava falando para eles tinham que ter um rei. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. Tribos, etnias, é a mesma coisa.
E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já a quem o Senhor tem elegido, pois ele, em todo o povo, não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei. Esse é o versículo 24, muito importante, que Samuel mostra ao povo, além de tudo que já havia sido feito, inclusive Saul já tinha sido ungido, além de tudo isso, ele era mais alto de estatura do que todos os outros. E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu-o num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para sua casa, e foi também Saul para sua casa, a Gibeá. E foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Isso está no versículo 27. Então, mesmo com tudo que Deus fez, mostrando ao povo que Saul era o escolhido, algumas pessoas o desprezaram. Tem uma observação aqui. Para mim é suficiente saber que sou chamada somente à obediência e ver claramente com os olhos da fé que a colheita virá mais tarde. Nancy Carmichael. No capítulo 10, versículo 24, Israel havia sido governado como uma teocracia. Agora, com a instituição de uma monarquia terrena, Israel se vê num momento crítico de sua história. Esse novo sistema de governo só funcionaria mediante a submissão do rei à liderança e domínio de Deus. A autoridade do rei devia ser exercida em nome do Senhor, e o governante de Israel devia ser um instrumento de Deus para realizar sua vontade. Deus levantaria profetas para trabalhar junto com o rei e lhes revelar seus propósitos. Se o rei seguisse essas prescrições, Israel seria abençoada como nação. Infelizmente, porém, os reis de Israel raramente se sujeitaram à lei divina. Olha só que coisa triste. É muito importante a gente ter isso em mente. Ao invés disso, opuseram-se com frequência à vontade de Deus e se mostraram indisciplinados. Por fim, a nação foi levada ao cativeiro sob o julgamento de Deus. Israel sofreu muito por desobediência, por indisciplina a Deus. Porque o que Deus colocou aqui era para que fosse seguido, fosse governado. Saul tinha que governar Israel
sob a orientação divina. Bom, ficamos hoje por aqui. Que essa leitura leve paz, saúde, proteção, prosperidade para todos vocês que estão ouvindo essa leitura em qualquer lugar que você esteja, em casa, no trabalho, na escola, num hospital, num asilo, num orfanato, num presídio, no ônibus indo para o trabalho, enfim, em qualquer lugar que você esteja, que você possa ouvir e receber as bênçãos de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.